etruscos ficaram sob a pressão de dois povos guerreiros, ao sul de Roma e ao norte dos gauleses. Então os gauleses fizeram pressão ao norte, os romanos ao sul, e aí as cidades etruscas foram conquistadas. E a conquista romana da Etrúria, ela se completa por volta de 200 a.C., tá certo? Tem um historiador francês que fez um livro publicado muito recentemente, e ele fez um estudo do nome dos senadores romanos no final da República. E ele constatou que alguns nomes de senadores romanos no final da República tinham origem etrusca, o que significa que os romanos não mataram todos os etruscos, né? Que alguns etruscos foram incorporados à vida política e à vida social de Roma. No ano de 200 a.C., Roma completa efetivamente o controle da Etrúria e arrasa as cidades, mas mantém os túmulos. E esse arco é o arco que está numa cidade romana de Volterra. Está vendo esse arco de semicircunferência? Chama-se arco de plena cintra. Esse arco é etrusco, que é o conhecido arco romano, não é? Você corta as pedras assim em forma de cunha, encaixa uma pedra na outra, de tal maneira que uma pedra faz pressão na outra. Você vai cortando as pedras assim, olha, em forma de cunha, e vai montando uma pedra em torno da outra, tal, um corte muito perfeito, tal. Você forma um arco, que é o arco de semicircunferência, que é conhecido como arco romano. Quer dizer, esse arco não existia na Grécia. Você se lembra dos procedimentos da arquitetura gregas? Eram colunas, você tinha cargas e sustentáculos visíveis sem utilização de arcadas. Você não tinha arco. E esse é um arco etrusco que os romanos vão utilizar, vão divulgar e vão fazer construções fabulosas efetivamente com esses arcos. Aqui, ó, é uma escultura etrusca. Na cidade de Roma, tem atualmente um museu especializado em arte etrusca, chama-se o Museu Nacional de Vila Giulia. É um museu romano. Você vai a Roma, tem lá um museu, chama-se Museu Nacional de Vila Giulia, cujas peças, cujas obras de arte são etruscas. E esse é um Apolo, do final do século VI a.C., porque no século VI os etruscos dominaram basicamente 2/3 da Itália, inclusive Roma. E esse Apolo chama-se Apolo de Veios. Veios era uma cidade etrusca, ele é do final do século VI a.C. Ele é feito de terracota, ele foi descoberto em 1916, ele estava todo fragmentado, todo quebrado, etc. tal, e ele foi remontado e ele se encontra atualmente no Museu Etrusco de Roma, que é o Museu de Vila Giulia. É um Apolo, portanto, é uma divindade grega. Há todo um diálogo desse Apolo, o Apolo de Veios, com a arte grega do período arcaico, mas com algumas particularidades. Qual é a particularidade? Se nós compararmos esse Apolo de Veios, com a arte grega do período arcaico, quais são as particularidades? A representação do Apolo, quer dizer, essa representação do corpo maciço, tá vendo? Essa mimes da anatomia do corpo, essa energia de movimento. Se vocês excetuarem justamente aquele recurso que foi utilizado ali entre as pernas do Apolo, tá vendo? A distância entre a perna de apoio e a perna de movimento do Apolo. A maneira como ele representa o drapeado, o manto, como é que o manto cola no corpo do Apolo. E que no final vai ser uma particularidade muito, muito etrusca, tal, que é a representação da vitalidade do corpo humano, que não vai ser grego, que não é grego arcaico, pelo menos no período arcaico e nem egípcio. É o Apolo e ali é o arco de Volterra, o arco etrusco de Volterra. Praticamente, do ponto de vista arquitetônico de superfície, sobrou apenas esse arco etrusco que está na cidade italiana aqui de Volterra. Aqui é uma pintura a fresco de uma casa-túmulo, chama-se a Casa das Leoas, que está em Tarquínia. Nós vimos agora há pouco os túmulos etruscos de Tarquínia. Nós tivemos uma visão de fora dos túmulos, vocês se lembram? E essa aqui é uma pintura a fresco que está num dos muros da casa-túmulo de Tarquínia. É a representação de dois bailarinos. Tá vendo? Você tem ali a representação da figura feminina da bailarina com cor mais clara e a representação do bailarino com cor mais escura. Não sei se dá para perceber. Por outro lado, você tem a representação de cada parte do corpo a partir do seu ângulo de maior visibilidade. Mas isso é cânon de quem? É regra de composição de quem? Era uma regra de composição egípcia, tá certo? É um cânon egípcio que possivelmente os etruscos eles absorveram por meio dos gregos do período arcaico.
Tá vendo? Olha, a representação do tronco de frente, das pernas de lado, do rosto de perfil, estão vendo? E a representação da figura masculina com cor escura e da figura feminina com cor clara. Mas tem aí alguns aspectos que não são egípcios. O que não é egípcio? O que é etrusco? Qual é a particularidade? Que é o movimento. Quer dizer, essa graça ondulosa, essa energia na representação do corpo humano, essa é quase uma alegria de viver, né? Uma joie de vivre, uma representação nas paredes do túmulo, de um túmulo. É uma dança e a figura masculina, a figura do dançarino, ele se encontra ali, olha, com um vaso, que é um vaso grego, que é um enokoi, que é utilizado para armazenar vinho. O que significa que esse mural é a celebração da dança e do vinho. As figuras, elas são representadas seminuas, estão vendo? E é a decoração de um túmulo. O que leva a gente a concluir é que os antigos etruscos, eles tinham uma visão, eles não tinham uma visão infernal da vida após a morte, né? Ao contrário, eles associavam a vida após a morte e tal, uma continuação dos prazeres da vida propriamente dito, como a dança, o erotismo, o vinho e essa grande expressividade, que é também um traço da arte da cultura egípcia, etrusca, com as mãos. Quer dizer, todos os sentimentos, etc., tal, eles exprimem, sobretudo, pelo movimento das mãos, tá certo? Então, você tem aí um diálogo com a cultura grega arcaica, um diálogo com os cânones egípcios, com uma particularidade etrusca. A particularidade etrusca é a vitalidade dos movimentos, tá certo? É a representação do corpo, que não é grega, arcaica e nem é egípcia. E essa visão do além, a visão da vida após a morte, vinculada a prazeres materiais, aos prazeres eróticos, aos prazeres da mesa, etc., tal, que era muito etrusco. No final, momentos antes da conquista romana da Etrúria, quando Roma praticamente vai completando o seu domínio da Etrúria, aí os etruscos foram mudando as suas concepções de vida após a morte. Eles começam a ter uma visão infernizada da vida após a morte, tá certo? Mas não é o caso desse período. Essa decoração, esse túmulo é de 480, entre 480 e 470 a.C., portanto, lá no início do século V, tá certo? É uma pintura a fresco, os caras trabalham, colocam os pigmentos diretamente sobre o reboco molhado, tal, mas por outro lado, ela está bem avariada, tá vendo? É porque, de fato, essas casas-túmulo estão muito próximas ali ao mar Tirreno. Aqui, bom, isso é lindo, tal. Essa chama-se tumba de Triclínio, que também está num daqueles túmulos aos quais a gente viu agora há pouco, está em Tarquínia, é um túmulo de Tarquínia. Isso aqui chama-se tumba de Triclínio, quer dizer, o dono dessa tumba era um membro da elite etrusca chamada Triclínio. Desses túmulos aí, o número de túmulos que você consegue visitar é muito pouco, quase nenhum. Você praticamente não tem acesso mais a esses túmulos. É porque eles estão efetivamente sendo restaurados. Agora você tem uma arqueologia etrusca muito presente, hein? Mesmo quando a gente anda pela Toscana, ali próximo a Florença e tal, a gente vê as escavações, né? Você percebe? São escavações em território etrusco. Então eles estão sendo restaurados, esses túmulos. Quer dizer, é formidável, né? E há uma particularidade, quer dizer, ao mesmo tempo que eles dialogam com a Grécia arcaica, com o Egito e tal, tem um aspecto que é deles, tem um tempero que é etrusco, não é isso? Os etruscos imitaram muitos egípcios, muitos gregos do período arcaico, mas eles temperavam, tinha ali o tempero etrusco. E eu acho que o tempero etrusco é justamente essa graça, que não está me vendo no momento outra expressão, essa graça angulosa, esse gestual largo. Qual a expressão que a gente podia usar, tá vendo? Esses movimentos amplos, anchos, essa alegria de viver, paradoxalmente representado no interior de túmulos, olha, tal, e esse movimento que continua no espaço. Se nós imaginarmos a bailarina ali justamente na ponta dos pés, tá vendo? Vocês estão vendo, tal? Esse movimento que tem uma continuação, e justamente essa expressão corporal, que é essa energia, digamos,
na representação do corpo que não é egípcia. Os egípcios representavam ali nas suas casas túmulo e tal, os caras uma espécie de ataraxia, não é isso? Os caras atingiram um mundo, um nirvana, onde efetivamente não tinha vento, não tinha movimento nem nada. É ao contrário dos etruscos, onde é realmente esse movimento intenso, tá certo? Essa pintura que está na tumba de Triclínio, ela é realmente muito bonita, tal, e novamente é a utilização em certa medida dos cânones da figuração egípcia, que é possível que eles tenham absorvido por meio dos gregos, quer dizer, a representação do tronco de frente, dos membros de perfil, tá vendo? Do rosto de perfil, representação da cada parte do corpo a partir do seu ângulo de maior visibilidade, mas há essa atmosfera primaveril, os pássaros, a árvore e a representação das mãos, os caras sempre dançando. Eles dançam, bebem, aparecem seminus nas suas representações plásticas, tal. É que me vem essa expressão francesa que é meio boba, né? Essa alegria de viver, que é etrusca. Realmente não foi grega arcaica, seguramente não foi grega arcaica e também não foi egípcia. Tá legal? Tudo bem? Então, ainda aqui, olha, na tumba de Triclínio, esse flautista, ele é uma flauta de 2 canos, estão vendo? Ele estava numa das paredes do túmulo anterior, esse daqui, ó. Tá, numa das paredes, e na outra parede havia a representação desse músico, que é um flautista, ele está tocando ali, tá vendo? Uma flauta dupla, tá vendo? E realmente é a representação do corpo seminu. Ele não representou o tórax a partir do seu ângulo de maior visibilidade, tá vendo? Ele representou o tórax de lado. Aqui houve essa particularidade e tal. Mas a representação, por exemplo, do homem, da figura masculina, é de uma maneira mais escura, que é também um cânone egípcio. E o movimento, a dança. A impressão que eu tenho, a impressão que as pessoas têm, porque como é que a gente estuda os etruscos? Como é que é possível estudar os etruscos? Se os romanos acabaram com os caras, destruíram as cidades dos caras, os gregos desprezaram os etruscos. Disseram, não, aquele é um povo horrível, etc, tal, lá ninguém conhece, não sabe quem é o seu pai, tal. E os etruscos têm aquela ligação extraordinária com os gregos, né? Tanto que o maior número de vasos gregos encontrados pelos trabalhos arqueológicos, o maior número foi encontrado na Etrúria. Por que as ânforas gregas, o maior número, se encontram na Itália? O que demonstra efetivamente que houve um comércio estreito entre os etruscos e os gregos, atividades comerciais e tal. O que a gente sabe sobre os etruscos são hipóteses. A gente vai levantando aí essas hipóteses. Como muitos vasos gregos foram encontrados na Etrúria, supõe-se que havia um comércio intenso entre os etruscos e os gregos. Tá certo? Então, mas, por outro lado, a melhor fonte histórica sobre a cultura etrusca se encontra nos túmulos. E nos túmulos a gente vê esses caras, seminus, dançando, bebendo, etc, tal, sobretudo dançando, né? A gente tem a impressão que a cultura etrusca, os caras dançavam o tempo todo, né? Bebiam e dançavam o tempo todo. Essa talvez seja a escultura etrusca mais conhecida, né? Chama-se sarcófago de Cerveteri. Cerveteri era uma cidade etrusca, tal, e esse sarcófago foi encontrado numa casa-túmulo de Cerveteri. Ele se encontra atualmente no Museu Nacional da Vila Giulia, em Roma. Ela é a tampa, tá vendo? Aqui é um sarcófago, e na tampa do sarcófago há essa escultura. É um trabalho em argila, e há essa modelagem suave. É um casal, é a representação de um casal participando de um banquete. Tem aquela história que o banquete na Grécia Antiga não participavam as mulheres, né, no simpósio, né? É o exemplo que eu citei já algumas vezes, o exemplo do livro do Platão. Platão escreveu um banquete que devia ser proibido para menores de 18 anos, as pessoas não podiam ler aquilo porque aquilo é sacanagem, etc, tal. Mas é só o universo masculino, não é isso? Sócrates fala, todos os filósofos falam, apresentam seus pontos de vista, etc, tal. E todo mundo se embriaga, se embebeda, como dizia o Nietzsche,
O Nietzsche, que era o grande crítico do Platão, já que o platonismo, o Platão é o início do racionalismo ocidental, e o Nietzsche dizia, início do racionalismo ocidental, mas fica todo mundo num banquete bebendo vinho e falando bobagem, né? Que é justamente o Simpósio do Platão, que é um livro maravilhoso, extraordinário, etc. Mas aquele ali é um universo masculino. As mulheres efetivamente não participavam. E não participavam, inclusive, da filosofia grega. Vocês conhecem algum diálogo platônico que tem uma interlocutora? Tem um, que é o momento em que Platão estava, que o Sócrates ia ser executada, e aí os discípulos do Sócrates se apresentam na prisão, onde Sócrates estava prestes a ser executado, e o Sócrates estava acompanhado de sua mulher, a Xantipa, e aí ele diz o seguinte para os seus discípulos, leve essa mulher daqui. Eles levam a Xantipa para fora, porque aí eles começariam efetivamente o diálogo. Mas então a gente não conhece. Bom, realmente a mulher do Sócrates aparece num dos discípulos do Platão, num dos diálogos do Platão, mas ela não aparece filosofando, ela não aparece como interlocutora. Ela está lá com o Sócrates dizendo, leve essa mulher daqui, e a Xantipa tem assim um ataque histérico, fala, foi por causa deles que você vai ser executado, e ele insiste, leve essa mulher daqui. Não, porque é por causa desses caras, tal, por causa da sua filosofia, leve essa mulher embora. Aí alguém pega, leva a Xantipa, aí começa um diálogo maravilhoso, né? Um dos diálogos platônicos. Mas então é isso, a filosofia grega era uma filosofia feita para o homem grego. Primeiro, o homem com exclusão das mulheres, grego com exclusão dos estrangeiros, dos metecos, não é isso? É isso. Homem livre com exclusão dos escravos. E aqui o que a gente está vendo nessa tampa de sarcófago etrusco, que é a participação da uma figura feminina no banquete. Quer dizer, essa modelagem suave é uma escultura em argila, tá legal? Que é um material altamente plástico, e ali está o casal participando de um banquete num túmulo. Qual é a conclusão que a gente pode chegar? Se é uma representação de um casal num túmulo participando de um banquete, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que na vida pré-túmulo, as mulheres participavam dos banquetes. E eles tinham uma concepção da vida pós-morte como uma continuação da vida propriamente dita. Isso aqui é o seguinte, pessoal, é que há uma lei recente votada pelo Congresso norte-americano, é que todas as peças de arte que foram surrupiadas, que foram tiradas da Itália de uma maneira ilegal durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma lei proposta pelo Obama. O Obama levantou tantas expectativas, etc. Pelo menos essa lei ele fez. Todas as obras de arte, todos os objetos que foram tirados da Itália durante a Segunda Guerra Mundial de forma ilegal, que não há comprovação dela ter saído de forma ilegal, por meio de compras, etc., ou doações, deve voltar para a Itália. Então, essas peças se encontram numa vitrine, vocês estão vendo? Num salão do Palácio Presidencial de Roma, são algumas peças etruscas que vieram dos Estados Unidos. E aqui a gente percebe, está vendo essas ânforas? Aquelas figuras pretas de fundo terroso? Figuras pretas de fundo terroso é uma cerâmica característica da Grécia. São as figuras pretas, se lembra aquela fase? Figuras pretas de fundo terroso. Então, o que demonstra justamente essa ligação dos etruscos da Etrúria com a Grécia. O que ocorre é o seguinte, é que nos últimos túmulos etruscos, quando na realidade os romanos começam a conquistar a Etrúria, parece que houve uma modificação das concepções etruscas sobre a morte. E aí é uma infernização da morte. É porque o mundo pós-morte não era visto até então como negativo pelos etruscos. Eles tinham uma concepção paradisíaca da morte, não é isso? Porque lá os caras dançavam, bebiam, nos últimos túmulos, esse é o chamado túmulo de Rufo, já lá no século III a.C., etc., tal, houve uma mudança de representação, uma mudança nas pinturas dos túmulos, as pinturas a frescos do túmulo, o que se leva a levantar a seguinte hipótese: é possível que nos últimos momentos da independência etrusca eles tenham modificado a sua concepção de vida pós-morte, porque as figuras já aparecem cobertas, estão vendo? Tal, elas não aparecem mais seminuas, etc., tal, e nem naquele movimento, aquela energia, aquela alegria de viver que era representada anteriormente. Então, no final, nos últimos momentos da independência etrusca, houve, talvez, uma modificação na concepção dos etruscos
sobre vida pós-morte. Aqui, que é o símbolo de Roma, o símbolo da República Romana, que é a loba, chama-se loba do Capitólio, é um trabalho em bronze, que é o símbolo de Roma, é o símbolo da conquista romana, não é somente o símbolo da República Romana, mas o símbolo do Império Romano. A loba do Capitólio é etrusca, que é um grande paradoxo, é que o símbolo de Roma é uma escultura etrusca. Havia muitas esculturas etruscas em bronze, eles trabalhavam muito bem o bronze. Aquele território etrusco ele é muito rico em minerais, tal, e a loba do Capitólio, a loba romana, ela é uma escultura etrusca. É uma escultura etrusca do final do século VI a.C., por volta de 500 a.C. Só que para a gente analisar a loba, a gente tem que abstrair o Rômulo e Remo, que se encontra ali debaixo da loba. Vocês estão vendo? Porque o Rômulo e Remo foram colocados aí só no século XV. É por meio de um artista renascentista do século XV chamado Pollaiolo. O Pollaiolo que colocou os dois, o Rômulo e Remo. A loba, da maneira como o Renascimento trabalhou a loba e colocou o Rômulo e Remo mamando na loba, ela é uma referência à origem lendária de Roma, não é isso? É a ideia de que Roma foi fundada por dois irmãos, um irmão matou o outro, etc. tal, que era o Rômulo e Remo. Mas o Rômulo e Remo não se encontrava na escultura original. O Rômulo e Remo foram colocados aí apenas no século XV. Então o que só havia era a loba, que chama-se loba do Capitólio, é porque ela está numa das colinas de Roma, no Museu do Capitólio, tá certo? Então, e quais são as características da loba etrusca, da loba do Capitólio? Como é que vocês interpretariam a loba? Por exemplo, há uma imagem idealizada da loba? A loba é idealizada? Tem alguma idealização da loba? Ou é um retrato fiel da ferocidade do animal? Quando a gente observa a loba. Por exemplo, a representação anatômica da loba. Há uma mimesis da representação anatômica da loba ou não? Há uma representação, não? Não? Você não vê todos os músculos da loba, etc., tal, representada tal? E a expressão do rosto da loba é uma expressão de ferocidade. Quer dizer, é um retrato de um animal feroz, de um animal agressivo. Quer dizer, ela não é uma imagem idealizada da loba, não é uma imagem idealizada do animal, é uma espécie de retrato do animal, um retrato do animal selvagem. Esse princípio da representação etrusca, quer dizer, esse traço realista de algumas esculturas etruscas, elas vão continuar com Roma. Digamos que seria também um legado etrusco à arte romana. Tá certo? E o grande paradoxo realmente paradoxal o fato de o símbolo de Roma, o símbolo da conquista romana e a representação da República Romana, é a República novamente representada aqui por uma fêmea protetora, né? Quer dizer, aquela que é capaz de alimentar e simultaneamente protegê-la, que é etrusca. Quer dizer, também é uma escultura etrusca. Então é isso sobre os etruscos. Há poucas informações a respeito, mas quando os etruscos foram derrotados e expulsos de Roma, alguns traços da cultura etrusca permaneceram na cidade de Roma, e é isso que nós vamos ver logo em seguida. Quer dizer, depois da Etrúria vem Roma. E o modelo mais perfeito da representação artística romana é, por exemplo, esse retrato assustador. A arte romana, ela é de um realismo assustador. Então, a grande particularidade da arte romana vai ser o realismo. Os romanos realmente foram retratistas, como os gregos não foram, embora eles tenham estabelecido ali com os gregos uma série de relações. É uma coisa incrível, é uma coisa horrível, é assustador, efetivamente, a severidade desse senador, né?